Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Hoje a gente vai falar do vídeo As Excelências da Santa Missa, que é um livro escrito por São Leonardo de Porto Maurício, que era um monge, se eu não me engano. Escreveu bastante coisa, mas acho que nem tudo está em português. Acho que a minoria, né, está em português. Mas esse livro foi escrito em 1737, não sei se eu já falei. Tem geralmente umas 130 páginas, às vezes umas 150. Você acha na internet uns vídeos aí de 3 horas e meia narrando o livro. E é um livro simples assim, como vocês podem ver, porque é pouca página, né? Mas ele tem 3 capítulos e eu achei muito legal. Então vamos entrar aqui. O primeiro capítulo é mais uma descrição das excelências da missa, as excelências da missa. Não sei se eu falei direito. O segundo seria um método. Na verdade, ele dá 3 métodos ali para assistir a missa, né? Isso muito na época em que isso foi feito na época em que a missa era em latim, então acho que também muita gente tinha dificuldade. Mas é em português hoje em dia e eu também tenho dificuldade do mesmo jeito para prestar atenção, então acho que é bom de qualquer forma, né? Sempre bom. E sempre tem um algo a mais ali, né? Um truquezinho ali, uma maneira mais devota aí de se prestar atenção. E o terceiro são mais histórias assim a respeito da missa. Bom, talvez eu conte algumas aí, mas é bem legal assim, são mais coisas assim para você ficar com aquela vontade de assistir. A missa vem a partir do que aconteceu com outras pessoas ali, de histórias. Bom, vamos lá. Então, primeiro capítulo, né, falando ali sobre a missa, ele fala: o sacrifício da missa é o mesmo do Calvário. A diferença é que o sacrifício da missa ele é repetido e ele é incruento, quer dizer, porque lá no Calvário Jesus não que sofreu mesmo, sofreu, mas ele teve o sangue, ele chama de cruento, acho que vem de cruel, né? E foi só uma vez. E o da missa é incruento, não é cruento e ele é repetido várias vezes. Então ele fala: né, o sacrifício do Calvário, abre-nos o tesouro dos méritos de Cristo, e o outro, a missa, é o que no, e o outro nos dá para utilizarmos. Então o Calvário abrindo, esse mesmo sacrifício abrindo e essas repetições meio que trazendo para a gente, quase que botando na nossa mão assim. Pode-se dizer que a cada missa nosso Redentor é imolado misticamente. Aí, quer dizer, porque é o sacrifício, né? Então no sacrifício você imola aí uma vítima para oferecer, né? E aí ele faz uma censura àqueles que vão à missa como se fosse uma festa mundana. Como ele fala, como Maria Madalena, como se ela fosse prostrar-se ao pé da cruz, vestida como no seu tempo de desordem, né? Que ela era uma prostituta, né? Então, não vá na missa vestido como uma prostituta, né? Mas isso é porque quando você vai na missa, você tem que... É como se você estivesse visitando o Jesus no Calvário, como se você estivesse lá aos pés do Calvário. Então, os pecados cometidos na missa atraem a maldição de Deus. Então, muito cuidado aí. O sacerdote que oferece o sacrifício é Deus. A vítima é Deus e é oferecido a Deus, né? Então, Jesus é a vítima, Jesus é o sacerdote que faz esse oferecimento e está sendo oferecido a Deus, que é a Trindade. Não sei, eu acho que é a Trindade, não sei se é especificamente ao Deus Pai, porque se fala que, desculpa aí essas imperfeições teológicas, mas porque fala que Jesus fez a vontade do Pai, né? Em vir para a Terra, né? Muitas vezes falam, meu pai quer que eu faça isso, né? Então, mas eu acho que eu lembro de ter ouvido falar que é oferecido à Trindade, mas é Deus de qualquer forma. Daí vem que o sacrifício da missa não deixa de ser agradável a Deus, ainda que o sacerdote celebrante seja iníquo, sacrílego e mau. Então, quer dizer, porque é Jesus que está fazendo, é o sacerdote de verdade, ali o padre ele está fazendo as coisas, mas na verdade o sacerdote mesmo é Jesus. Então, por isso, ele fala sacrílego, que eu acho bastante forte, né? Mas que ele seja iníquo e mau não atrapalha. Mas se eu não me engano, ele diz sacrílego também.
Imagino que ele esteja dizendo sacrílego em outros momentos, né? Bom, de qualquer forma, os que assistem à missa não são apenas assistentes, quer dizer, alguém que assiste, né, o que está apoiando, mas é também oferente, porque ele também está oferecendo o sangue de Jesus na missa. Então o padre faz isso ali, opera mesmo, pegando o cálice e tudo, mas todo mundo ali está fazendo essa oferta, esse oferecimento, podendo nós chamá-los de sacerdotes. Então todo mundo ali está sendo sacerdote. Aí ele conta uma história de Afonso de Albuquerque, que era o conquistador das Índias ali, e que ele viu que ele e a tripulação estavam em risco, né, no barco ali, e tinha uma criança, não sei como, mas ele pega a criança, levanta a criança para o céu e fala para Deus assim: a gente é pecador, mas tem misericórdia dessa criança aqui, então não mata nós, que senão ela vai morrer também e ela não merece. E aí isso parou ali, eles conseguiram sair vivos, né? E São Leonardo fala assim: e quando oferecemos Cristo, é muito mais agradável ainda do que uma criança, né? Se uma criança qualquer já fez isso, imagina Cristo, que era o próprio Filho de Deus, né? Aí ele cita São Tomás de Aquino, as 4 dívidas que temos para com Deus, que uma é adorar e honrar Deus, porque Deus é perfeito, a satisfação pelos nossos pecados, né? Então seria uma restituição, imagino, também acho que pode usar essa palavra, dar graças a Deus pelas coisas que nós recebemos, né, pelos benefícios que Ele nos dá, e implorá-lo como fonte de todas as graças, então pedir mais coisas para Ele, né? E aí quem conhece mais aí o vocabulário sabe que adorá-lo, adoração é chamado de... Bom, a gente vai ver isso, mas é que a missa ela serve a todas essas 4 dívidas que nós temos com Deus. Todas as 4 são ilimitadas, por nós mesmos não podemos honrá-las. Podemos solvê-las inteiramente com a missa. Façamos o possível para assistir o máximo de missas que podemos e com o máximo de devoção. Então, por exemplo, como Deus é infinitamente bom, a gente deve honras a Ele infinitamente. Também por isso, a gente deve agradecer por todos os infinitos bens que Ele nos dá, porque absolutamente tudo que a gente tem vem dele, desde o próprio existir e que o mundo exista, né, que a gente possa viver vem dele. Então todas essas graças aí todas essas dívidas são ilimitadas. Então a gente precisa oferecer algo, digamos, ilimitado, né, algo de valor ilimitado para ele. Então aí entra a missa. Então essa primeira dívida, que é a de adorar, que é chamado de o fim latrêutico, o caráter latrêutico da missa. Pode ser que eu esteja me enganando, mas acho que é latria, porque latria é a adoração. Então, na missa, é o próprio Jesus que, colocando-se em estado de vítima, adora a Santíssima Trindade. Só assim é possível honrar infinitamente a magnanimidade infinita de Deus. Nós damos honra e homenagem infinitos a Deus quando vamos na missa. Tereis ainda coragem de dizer: uma missa mais, uma missa menos, pouco importa? Ele vai fazendo isso no livro. Sempre que ele fala uma coisa assim absolutamente incrível sobre a missa, aí ele fala: então, você ainda vai dizer que uma missa mais, uma missa menos não importa? Mas, então, quer dizer, Jesus, isso eu não lembrava. Jesus que, colocando-se em estado de vítima, adora a Santíssima Trindade. Só assim é possível honrar infinitamente a magnanimidade infinita de Deus. Então, tá aí o primeiro caráter, que, se eu não me engano, é o latrêutico, adoração. Então, um pecado mortal pesa tanto na balança da justiça que não bastariam para espiá-los os méritos de todos os santos e mártires, passados, presentes e futuros. Então, como que a gente faz isso? Só então oferecendo algo de valor infinito para Deus, que seria o sangue de Jesus. Não que o sacrifício da missa apague imediatamente os nossos pecados, como o sacramento da penitência, mas obtém imediatamente, né? Então, não é imediatamente, mas mediatamente, quer dizer, sendo mediado por algo, mas obtém imediatamente que eles nos sejam apagados, proporcionando-nos diversos auxílios necessários de estímulos internos, de graças atuais e boas inspirações para nos arrependermos de nossos pecados. Todos os pecadores deveriam assistir à missa para obter com maior facilidade a graça de converter-se
ainda que para o pecado mortal não vale o caráter propiciatório. Então esse caráter de perdão, perdão pelos pecados é chamado de propiciatório. Acho que todo mundo já sabe, se você está em pecado mortal, não vale, você tem que fazer a confissão. Só vale para o pecado venial. Pecado mortal é quando, além, bom, você tem que saber que é pecado, você tem que ter a intenção de cometê-lo e tem que ser algo que vá contra os 10 mandamentos, porque isso chama de matéria grave. Mas também não adianta você falar que você não sabia e assim, você ficar, evitar saber, né? Você tem que saber, tipo, senão não vale. Você fala, não vou querer saber o que é pecado porque eu posso pecar e não vale, mas a princípio, se você realmente não sabia, não é culpa sua, mas basicamente isso, se viola um dos 10 mandamentos, é pecado mortal, não vale o caráter propiciatório, mas isso como que vai ajudando, pelo que ele dá a entender, né? Deixa eu só repetir aqui. Todos os pecadores deveriam assistir à missa para obter com maior facilidade a graça de converter-se, ainda que para o pecado mortal não vale o caráter propiciatório. Então, tipo, não elimina o pecado mortal, mas vai te ajudando. Apesar de ver se esse daqui já é o próximo. Não, ainda estamos no propiciatório. Apesar de infinito, Deus aceita limitadamente o valor da missa, conforme nossa disposição. Então, quer dizer, também não adianta você ir numa missa só, e isso não vai te dar mérito infinito. Aí o terceiro, além da quantidade de benefícios, também o amor de Deus em nos dar esses benefícios é infinito. Porque e também, talvez porque ele sempre dê isso para a nossa salvação, que então é um amor infinito, né? Porque ele está querendo, ele dá os benefícios para a gente em vista de um bem que é eterno, que é máximo, né? Então ele fala isso também para lembrar que além das várias graças tem esse amor infinito, então a gente deve dar graças com um valor infinito. Mas ele não entra em detalhes em como que isso é feito na missa, mas tudo bem, esse seria o terceiro fim, que é o fim eucarístico. Eu sempre lembro porque é sempre uma coisa boa em grego, né? Então é dar graças, agradecer. E o quarto, sim, não merecemos muitas graças, Jesus a mereceu por nós. Então aqui é meu Deus, é impetratório ou propiciatório. Não. Meu Deus, é coisa de pedir. É impetratório. Oh meu Deus, como é que fala? Bom, mas é pedir. Então ele fala assim que nós não merecemos muita coisa de Deus, mas Jesus mereceu pra gente. Então ele fala que a missa é a chave de ouro do paraíso. Ele fala assim: fala-se de um padre que dizia pedir na missa bens finitos e criados, né, bens finitos e criados, e oferecer bens infinitos, porque você oferece para Deus o sangue de Cristo, né, sangue, como que fala, corpo, sangue e divindade, porque, né, é Deus que você está oferecendo, e você pede coisas finitas, né, geralmente você pede assim, ele fala para você pedir muito, então você pede, sei lá, um emprego, você pede saúde, você pede, né, para alguma coisa dar certo, isso são tudo bens finitos, e você está oferecendo algo que é infinito. Então, portanto, ele é credor e Deus é o devedor. Porque se eu estou oferecendo algo que vale infinito e eu peço algo que é tipo finito, Deus como que está em dívida por mim. Então, por isso que ele fala, pede tudo que você quiser. Lógico que você não deve só pedir coisas materiais, mas assim, que você vê que a missa tem um valor muito grande de pedir. Porque você chega com algo infinito, pedindo algo infinito, pedindo algo finito. Então, peça na missa que Deus te faça santo, o que não é muito, pois Jesus disse que um copo de água oferecido a ele terá sua recompensa, quanto mais o seu sangue. É bem forte, né? Então, segundo São Jerônimo, né, que é uma citação, né? Pela missa, Deus nos dá tudo aquilo que pedimos e concorre para a nossa salvação. E também aquilo que não pedimos, né? Deus não vai te dar algo que vai contra a sua salvação, né? Obviamente. Mas ele também dá muita coisa que nós não pedimos. Isso também é bem legal, porque Deus sabe melhor do que a gente, né? O que a gente precisa. A missa nos libera de muitos males. Putz, eu anotei aqui essa história. Ele contou outra depois, mas... ele conta um monte de história, assim,
do cara tá indo com. Tá indo dois caras. Aí ele, vamos em tal lugar. Não, não dá, agora eu vou na missa. Aí quando ele volta, ele descobre que, tipo, caiu um raio e matou o cara. Mas acho que essa matou o outro cara, sabe? E ele, se tivesse ido com ele, teria sido morto também, sabe? Umas histórias assim. Mas como ele foi na missa, ele não morreu. Ele conta várias histórias assim. Mas acho que essa era que eles estavam na floresta, assim, e estavam ele e outro cara. Aí falando assim, ele ouviu umas vozes falando assim, mata, 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 ou tipo, atira, atira. Caiu um raio, eu acho que eu tô confundindo as histórias, mas essa era raio mesmo. Caiu um raio e matou o amigo dele. Aí fala, não, e tem outro aí, vai, atira, atira, tipo, e falou, não dá, não dá, esse cara acabou de ir na missa, assim. Quer dizer, porque ele tava meio que protegido, assim, é bem, bem louco, cara. Mas então, a missa nos liberta de muitos males. Uma missa, isso é legal, uma missa seria suficiente para converter todos os pecadores da terra, nós que somos tíbios. Tíbios é fraco, né? Então, cara, imagina, pensa nisso. Quando você for na missa, você vê que essa missa podia converter todos os pecadores, podia, sei lá, você acha que o Brasil tá mal, você quer que volte a monarquia? Eu também, então imagina que podia. A missa seria suficiente para fazer voltar a monarquia, por que não? Tô falando isso só como exemplo pra gente falar, caramba, olha o poder do negócio, né? Tomar a resolução de agora em diante é assistir o máximo de missas possíveis que puderes. Aí vem o segundo capítulo, que é o método devoto para assistir a Santa Missa. Ele dá 3, o que ele gosta mesmo é o terceiro. Então, pessoas que de livro... ele fala assim, essas são as pessoas que de livro em mão atentamente, seguem atentamente todas as orações do sacerdote, a cada um re... Meu Deus, é que eu anotei no ônibus, então minha letra já não é boa. E ainda fui escrevendo no ônibus, ficou pior ainda. A cada uma recitam outra prece vocal e passam a missa inteira lendo. É uma excelente maneira, se unida à meditação dos mistérios, porém é muito exigente e cansativa. E acho que nem todo mundo consegue fazer isso sempre, né? Que tem muito como a gente faz hoje em dia, né? Que a gente pega o folheto ali e fica lendo e repetindo, né? Tentando meditar e é bem, bem complexo. Ele fala que é bom, né? Mas é difícil. Aí tem o segundo método que é assim, não leem nada, né? As pessoas, mas com viva fé, põe os olhos, se não me engano, aos olhos da alma em Jesus Cristo crucificado. Passam o tempo todo em piedoso recolhimento interior. É muito mais perfeito que o anterior e mais doce. Então ele fala que ele ouviu de alguém, né, que assim que ele só lia na missa 3 letras. A letra negra, que é o pecado do começo até o ali no momento, né? Então a letra negra seria o pecado. A vermelha, a paixão de Cristo. Acho que aqui eu anotei errado, que é o seguinte, a letra negra do começo, é o pecado, né? Mas se você ler do começo da missa até algum momento ali, que eu não lembro qual que é. Eu não anotei direito, desculpa. Mas a vermelha é a segunda letra, a letra vermelha é a paixão de Cristo, que vai até a comunhão. A letra negra deve ser até o evangelho. Mas depois você lê a letra da paixão de Cristo até a comunhão. E a branca é a comunhão espiritual, até o final da missa. Então, só relembrar aqui. Você lê 3, isso é uma metáfora, né, obviamente. Mas se ler a letra negra é você ficar contemplando, seria assim, meditando o pecado de Jesus Cristo, o pecado, que blasfêmia, pecado, o seu pecado, né, do começo da missa até o evangelho. A vermelha é a paixão de Jesus Cristo até a comunhão e a branca a comunhão espiritual até o final da missa. Que puta blasfêmia, caramba. Mas e o terceiro método, que ele fala que é como uma média dos anteriores, mas eu não achei não. Não achei que seja uma média, mas eu não sou santo, né? Então, se bem compreendido, é o mais conforme o espírito da igreja. Aplicar-se o quanto possível aos 4 fins da missa, fazendo as 4 ofertas a seguir. Então, no começo da missa,
ou quando o padre se humilha perto do altar, geralmente o padre faz uma reverência ali, quando se humilha perto do altar, dizendo Confiteor, fazer também um pequeno exame excitar no coração um ato de contrição e pedir para o Espírito Santo e a Virgem Maria que você assista a missa com toda a devoção e respeito possível. Então, beleza, o padre está indo lá, ele se faz a reverência ali no altar, como ele diz aqui, se humilha, e você se lembra, você faz um pequeno exame, e você excita no coração um ato de contrição, e pede para o Espírito Santo e a Virgem Maria que te ajudem a assistir a missa com o máximo de respeito e devoção possíveis. Aí, isso nem começou ainda, agora acho que vai vir os quatro fins. Então, desde o começo da missa até o Evangelho, você pensa no dever de honrar a majestade de Deus, rebaixando-se ao vosso nada interiormente e exteriormente. Ele faz uma... Ele vai dando uma oração ali para você pensar. E aí essa seria a primeira dívida, porque você está se rebaixando ao seu nada interior. Então nisso você está honrando a majestade de Deus. Na verdade, você honra a majestade de Deus fazendo isso. Né? Você pensa na majestade divina ao mesmo tempo que você vai se rebaixando. Então, do Evangelho, ali a elevação do cálice, você lança um rápido olhar aos pecados, e isso seria a contrição, a segunda dívida. Apesar de que você já fez uma pequena contrição antes, mas esse seria propriamente o momento. Aí da elevação à comunhão, pensar nos benefícios e oferecer um presente, pensar nos benefícios, oferecer o cálice, o sangue de Cristo ali como um presente, convidar os anjos e santos a render graças por vós. Isso é bem da hora, né? Porque acho que quando tá rolando a missa, também tem tem tanto no santo, fala que os anjos cantam com a gente, né? Tem todo um negócio assim. Até acho que ele fala também alguma coisa de que a missa não teria... Bom, que todos os pedidos dos santos no céu não valem o que você pede na missa, alguma coisa assim, mas agora eu não lembro. Desculpa. Então a quarta parte é a comunhão espiritual. Porque, assim, a comunhão também sacramental que fala, né? Mas a sua atitude junto com a comunhão sacramental é da comunhão espiritual também, né? Então se você não pode comungar sacramentalmente, fazer a comunhão espiritual. E comunhão espiritual, pedir grandes graças a Deus, e se puder ficar 15 minutos em ação de graças ali até depois do final da missa. Então basicamente isso, comunhão espiritual eu já até falei no vídeo do Padre Scupoli, né? Aí o terceiro capítulo, como eu falei, são histórias. Tem uma do cara que ele queria se matar, aí o padre falava para ele ir na missa todo dia. Aí, na verdade, ele ficou morando com ali um sacerdote para pegar a missa todo dia, mas um dia o sacerdote teve que ir numa outra cidade de manhã. Ele perdeu o horário, foi correndo lá, já tinha acabado a missa, e um cara assim que não se portava muito falou: "Não, eu vendo a minha missa para você. Aí você me dá tal coisa, uma manta dele, né? Devia ser uma roupa da hora, e eu te vendo a minha missa." Imagina, o cara, tipo, no fundo ele tava se ferrando pra missa, né? Esse cara que vendeu a missa pra ele. Aí quando ele voltou, passou naquele lugar de novo, no mesmo dia, assim, o cara tinha se matado. Do nada, assim. Então essa é uma história da hora. Assim, é horrível, né? Mas porque ele vem... Como ele vendeu a missa, ele ficou com essa tristeza ali do cara que queria se matar. Então, é foda. Mas vale a pena bastante o livro, eu gostei muito. Realmente, assim, o jeito dele escrever é bom e te deixa bastante, assim, empolgado pra ir na missa. Beleza? Então,
Espero que tenham gostado. Vão na missa todo dia. Eu tô tentando. Tô achando muito da hora. Beleza? Falou, gente. Até mais.